Que maravilha! Glória a Deus! Nós estamos hoje na lição número 20 e o tema é perseverança. O curso se chama Consolidação da Fé. Consolidar significa fortalecer, estabilizar, estruturar. E o desejo do meu coração é que você tenha uma vida cristã alicerçada, estruturada, forte, inabalável, para que juntos possamos permanecer no caminho da graça, no caminho da salvação. Então, esta lição, perseverança, ela é muito importante e é decisiva para as coisas da eternidade. Vejamos o que o próprio Jesus disse em duas ocasiões. Primeiro, em Lucas 21, verso 19, ele disse: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. E no Mateus 24, 13, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou repetir, olha. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação é consequência da perseverança e não só da conversão, da decisão de receber Jesus, de se converter, de abandonar a velha vida de pecado e etc., mediante o arrependimento. Não, a salvação não é só isso, a salvação é também perseverança no caminho da salvação. Infelizmente, hoje há mais pessoas desviadas do Evangelho do que pessoas nas igrejas. Pessoas que continuam seguindo o Evangelho. Por que será? O que leva tanta gente a tropeçar? O que leva tanta gente a abandonar a jornada da fé e voltar para a velha vida? Ou o que leva tanta gente a esfriar o coração com as coisas de Deus e perder a motivação com a vida espiritual? Eu gostaria de compartilhar com você porque, na minha visão, o fim é que conta. Este é um lema da minha vida, desde muitos anos. Eu me converti em 77, janeiro de 77, então já tem mais de 43 anos que eu estou nesse caminho, achando graça para perseverar, É claro que nós dependemos da graça de Deus. A graça e a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então o problema não está em Deus. Certamente o problema está nas pessoas. Existem segredos e eu quero compartilhar 5 fatos que compõem a vida espiritual, que sem os quais nós não conseguimos perseverar. Eu quero compartilhar com vocês então alguns segredos da perseverança,
No primeiro tópico, então, vamos chamar de segredos da perseverança, tá bom? Pode colocar aí no seu caderninho. Primeiro segredo é ter uma vida cristã prática. Sabe que muitas pessoas que vêm para a igreja, eles primeiro que não vêm disposto a mudar de vida, né? E eles não estão dispostos a responder na prática e imediatamente o que a palavra de Deus ensina. Quando uma pessoa chega na igreja, ele muitas vezes não conhece nada da Bíblia. Aí ele vai começar a ler a Bíblia e vai começar a aprender o que Deus pensa, o que Deus deseja para ele, o que Deus quer que ele deixe, que ele abandone, o que Deus quer que ele pratique. E à medida que nós vamos entendendo a vontade de Deus, nós precisamos ter uma resposta pronta, obediência. E a Bíblia diz então que conhecer e guardar a palavra de Deus é um segredo da perseverança. Olha o que está em Mateus 7, de 24 a 25, as palavras de Jesus quando terminou o Sermão do Monte. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e obedece, coloca em prática, é comparado a um homem sábio que edifica sua casa sobre uma rocha. Cai a chuva, sopra os ventos e vêm as enchentes. Contudo, aquela casa não cai, porque está alicerçada sobre a rocha. Então, quando uma pessoa tem uma vida cristã prática, ou seja, ele responde a palavra em obediência, a vida espiritual dele é comparada a uma casa construída sobre a rocha. Vai permanecer em Deus, vai permanecer na fé, vai permanecer fiel, independente dos ventos, das enchentes e das tempestades. Está entendendo que a realidade é que existem ventos, existem tempestades, existem enchentes. Então, a vida cristã tem provas, lutas, problemas, dificuldades. Nós somos humanos, estamos na terra, não estamos isentos de passar pelas intempéries. E isto só vai nos dar a condição de permanecer independente das adversidades se tivermos edificado sobre a rocha. Ser edificado sobre a rocha é ter uma vida prática, ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Tá vendo como diz aqui? Quem ouve e pratica. Então, fique atento. À medida que você descobre que Deus deseja uma coisa, faça, não relativize a palavra, não fique achando nada não, achando diferente, simplesmente obedeça, ok? Este é o primeiro segredo da perseverança, na minha ótica. Há tantos, mas eu estou selecionando alguns que eu julgo muito importante para a minha vida de 43 anos de vida cristã, que eu quero compartilhar com você. Segundo, alimentar-se de Deus é o segundo segredo da perseverança. Você sabe que na vida natural, quem não alimenta se enfraquece. Quem não alimenta adoece. E se continuar não alimentando, chega ao ponto de morrer. E quantos já estão enfraquecidos na vida espiritual? Quantos estão desalentados, fragilizados, doentes e até mortos espiritualmente falando? Por quê? Porque não tiveram uma vida alimentando-se de Deus, alimentando-se da verdade.
A Bíblia diz que nós precisamos nos alimentar da verdade. Jesus é a verdade. E sobre isso, Jesus falou em João 6,57: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se nós quisermos viver para Deus, precisamos nos alimentar de Deus. Precisamos comer uma comida espiritual. Jesus falou para os apóstolos lá em João 4, né? Eu tenho uma comida para comer, né? E que vocês não conhecem. E a minha comida, disse Jesus, consiste em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então nós precisamos nos alimentar de Deus. E Jesus mesmo disse em Mateus 4,4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que significa se alimentar de Deus? Comer uma comida espiritual. Sobretudo, significa alimentar-se da palavra, diretamente, ter um estudo direto e sistemático das Escrituras constantemente, conforme disse o salmista no Salmo 1, né? Medita dia e noite. Então, não significa que você não vai fazer mais nada na vida, mas significa que você terá uma constante procura pela palavra de Deus e uma forma sistemática de estudar e conhecer as Escrituras. Você se alimenta quando você adora, canta louvores, quando você pratica exercícios espirituais através do jejum, da oração, não é? Então você se alimenta quando ouve pregações, quando ouve estudo bíblico, né? Então você precisa ter uma vida cristã disciplinada. Você não para almoçar todos os dias? Você não para jantar todos os dias? Você não para tomar o café da manhã todos os dias? Não tem como. Chega aquele momento, você tem que parar. Então é vital, é decisivo para a vida. E assim também é a vida espiritual. Se você não tiver a disciplina de se organizar, de parar, como nós vimos na lição sobre vida devocional, né? É vital. Se você não faz isso, não se alimenta de Deus, não vai perseverar. Não vai perseverar, né? Terceiro segredo da perseverança: motivações corretas. Motivações corretas. Por que nós entramos nisso? Por que é que nós resolvemos seguir a Cristo? Muitas pessoas entram no caminho de Deus por motivações erradas. Porque querem alcançar algumas coisas terrenas, porque querem alguma bênção terrena. Muitos vêm porque quer que o filho seja liberto da droga. Muitos vêm porque quer que o marido mude. Muitos vêm porque quer a solução para a vida financeira. Muitos vêm porque buscam uma cura de uma enfermidade, uma cura psicológica e tantas outras razões, uma libertação espiritual, não é? Mas isto tem que ser apenas consequência das motivações maiores. Foi por isso que Jesus falou em João 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Estas outras coisas, tá vendo? Consequências, curas, a paz, né? A esperança, a problemas familiares e etc., prosperidade, serão consequências de buscarmos primeiro o reino de Deus, ou seja,
governo de Deus sobre as nossas vidas, nos sujeitar aos princípios de Deus e ao caminho de Deus. Então, a maior motivação correta para a vida cristã é a vida eterna. Por que que nós viemos? Eu quero ganhar a salvação. Eu quero ser liberto do inferno. Eu quero ganhar a vida eterna. Eu quero aproveitar a grande oportunidade que Deus está me dando e usufruir do grande amor que Ele demonstrou em Cristo. Eu quero obedecer a Deus em gratidão a Ele. Eu quero viver para Ele para corresponder com o alto preço que Ele pagou pela minha vida. Então, isto é a motivação correta. É a vida eterna, é o perdão dos pecados, é a salvação, é a esperança viva. Agora as outras coisas nos serão acrescentadas. Então o que acontece? Quando uma pessoa vem para a igreja ou vem para o reino de Deus, né? Pelas motivações menores, superficiais, terrenas, ele não consegue perseverar, porque não tem estrutura, não tem raiz, né? As suas motivações não o sustentam. Qualquer coisa que dá errado, estou fora. Não há perseverança. Foi sobre isso que Jesus falou na parábola do semeador, quando ele disse que o semeador saiu a semear. Lá em Lucas capítulo 8 e Mateus capítulo 13. Quando Jesus explica a parábola, ele diz que a semente caiu em 4 terrenos diferentes. Esses 4 terrenos significam os 4 tipos de corações da humanidade. Qual deles será o seu? Ou o meu? Primeiro, Jesus disse que há um coração duro, que a semente não entra. E isto significa aqueles que ouvem a palavra e não entendem, então não aceitam, não deixa ela entrar nos seus corações. O segundo tipo de coração é o terreno rochoso. É aquela pessoa, Jesus disse, que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas logo vem as dificuldades por causa da fé que ele assumiu, ele se escandaliza e abandona. E ele diz que é comparado à semente que é jogada nesse terreno rochoso, tem terra por cima, mas tem pedra por baixo. A semente nasce, mas as suas raízes dão com a pedra e a planta morre. Então essas pedras falam das perseguições, das resistências que ele vai enfrentar, dos problemas que ele vai enfrentar por causa da fé, por causa do caminho. E aí ele não persevera, ele morre, não é? Porque a sua motivação foi superficial, não foi integral. Terceiro tipo de coração de homens que Jesus encontra na terra é o coração apinhado, né? É aquele que tem uma terra boa, mas tem sementes de espinho. E a palavra, a semente da palavra de Deus, que é jogada nesse coração, ela nasce, cresce logo. O problema é que a semente dos espinhos crescem juntos. E a Bíblia diz que os espinhos sufocam a planta da palavra de Deus e não deixa ela frutificar. E a planta fica mirrada, não dá fruto. Assim é aquele que quer Jesus, mas quer também continuar fazendo aquilo que lhe agrada e que desagrada a Deus. Quer continuar uma vida de prazeres, de amor ao dinheiro, de aprisionamento com as paixões terrenas. A Bíblia fala que este não frutifica para Deus e não persevera. Por quê? Porque o seu coração não é integral. Tem sementes de espinho junto. Tem paixões de estimação, tem coisas que ele não vai largar, mas ele quer continuar com Deus, mas não larga aquilo que Deus condena. E vai levando aquela vida amarelinha, sabe? Mirrada, sem fruto, que luta, né? Mas
Jesus fala de um outro tipo de coração que persevera e dá fruto a 100, a 30, a 30, a 60 e a 100 por um, como Jesus disse. É o coração integral, é aquele que se entrega a Jesus, não é? Por motivações corretas, pelos motivos maiores, superiores. E aí nada vai abalar esta pessoa, ok? O quarto tipo de segredo, né? O quarto segredo para a vida de perseverança é entender a realidade do caminho estreito, tá? Está dizendo Jesus em Mateus 7, versículo 13 e 14. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos os que acertam por ela. Meu Deus. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a salvação. E poucos, em relação à humanidade toda, né? Apesar de que esse poucos também é muito, porque há milhares e milhares de pessoas que acertaram por esta porta. Então, por que é difícil seguir a Cristo? Por que a porta é estreita e o caminho é apertado? É porque Jesus disse, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou que quem resolve segui-lo precisa de fazer uma autonegação, renúncia própria, né? Precisa abandonar o ego, precisa estar disposto a ir para uma cruz. A sua vontade contrária à vontade de Deus tem que ser crucificada. Isto fala de um caminho apertado, difícil de seguir. Não é fácil, não. Engana quem pensa que é fácil. Porque vai exigir grandes renúncias. Isso vai desagradar pessoas. Isso vai significar perda de amizades. Muitas vezes isso significa separação de famílias. Jesus falou que chegaria um tempo em que os inimigos do povo de Deus seriam os da sua própria casa. Seria sogra contra nora, pai contra filho, filho contra irmão, irmão contra irmão, e etc. Porque exige renúncias, né? Exige renúncias. Abandonar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é do meu ego, da minha carne. Então, o caminho de Deus é apertado porque exige renúncias. O caminho de Deus é apertado porque exige arrependimento dos meus erros. Eu tenho que me arrepender. Arrepender é saber que eu ofendi Deus e entristecer por isso e abandonar e confessar. Isso não é fácil. O caminho de Deus é apertado porque exige a renúncia do pecado. Renúncia do pecado, né? Precisamos renunciar ao pecado. Não dá para levar a vida cristã e viver na prática do pecado. Não dá para ter paixões de estimação, né? Como eu disse. Aquilo que Deus condena na palavra sagrada, eu preciso renunciar. Então, o segredo da perseverança, o quarto segredo da perseverança é entender a realidade de que o caminho de Jesus é um caminho estreito. E eu preciso me adaptar a este caminho. Eu preciso ser um destes que Jesus diz que é poucos. Eu tenho que ser um dos poucos, porque aí está a salvação. Aí está a vida eterna. Amém? Em quinto lugar, o quinto segredo da perseverança é exercitar perdão. A grande maioria dos desviados de hoje é porque tem raiz de amargura no coração. Ele se magoou com um líder, ele se magoou com um irmão, não é? Ele se magoou com a igreja, ele não se deu bem, né?
com um, não se deu bem com o outro, se ofendeu com uma coisa ou com outra. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou, quando vocês orar, vocês orarão assim, né? E aí ele ensinou a oração do Pai Nosso. Quando ele termina, né, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendem. Aí Jesus falou, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém? E ele diz, porque se não perdoardes aos homens as ofensas que eles praticarem contra vós outros, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vocês das suas ofensas contra ele. Chega uma altura da vida cristã que o perdão de Deus para nós se torna uma condição do nosso perdão para com as pessoas. E isso tem levado tanta gente, prefere a fuga, em vez de perdoar, não é? Ao invés de lavar o coração, de entregar para Deus, né? Como Jesus fez, né? A Bíblia diz que ele não devolveu as ofensas que sofreu, ele não revidou com ultraje, mas ele intercedeu por aqueles que o ofendiam. Tem gente que para de vir à igreja só porque você esqueceu de cumprimentá-lo, só porque você esqueceu do aniversário, né? Isso é muito triste, é muita infantilidade, é muita milindre, né? É muita milindre. Então, nós precisamos ser maduros para perdoar, mesmo se errarem contra nós, mesmo se formos injustiçados. Não justifica querer parar de relacionar e nos isolarmos no nosso cantinho, né? Provérbios de Salomão, né, fala que quem quer viver isolado é egoísta e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Olha que coisa! Quem quer viver isolado é egoísta e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Pode procurar aí no seu Google que você vai achar, né? Então, meus amados, um problema muito sério é a pessoa que não quer perdoar e gera uma raiz de amargura no coração. E aí vai para dentro de casa, não frequenta mais uma igreja, não quer relacionar, não quer ir mais num grupo, numa igreja, uma família espiritual, né, que é a célula. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela nos afasta do Deus vivo. A Bíblia fala lá em Hebreus 13, né, que nós precisamos ter muito cuidado, porque quando a raiz de amargura brota no meio de uma pessoa, no coração de uma pessoa, essa pessoa fica contaminada, né? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha, cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus por meio de alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, muitos sejam contaminados por ela. Hebreus 12, 15. Então veja bem, eu considero que estes 5 segredos é o que tem me sustentado até hoje na vida cristã, nesses 43 anos, sem perder o ânimo, sem perder a expectativa, sem perder a disposição de pastorear pessoas, de ajudar pessoas, de ser fiel a Deus, de continuar envolvido com a causa do reino dos céus. Você precisa adotar para a sua vida estes princípios.
Isto é o segredo da perseverança. Já viu aquela história de alguém que nada, nada, nada e morre na praia? Foi a história de Salomão. Foi um homem tão grande na presença de Deus e terminou na miséria. Terminou como um grande pecador. Então, irmãos, cuidado. Há milhares e milhares que já naufragaram na fé. Como diz uma canção antiga, quantos que corriam bem e não mais contigo vão. Outros correm, mas porém frios, frios, sem amor estão. Como está a sua situação? Você está envolvido? Você está relacionando? Você está permanecendo, crescendo, desenvolvendo? Aquele que perseverar até o fim será salvo, porque o fim é que conta. Que o Deus de Israel te abençoe. Assine o nosso canal no YouTube, esse curso completo está lá. Consolidação da fé. Esta é a 20ª lição. Você pode pegar desde a primeira. Todos aqueles que declararem que concluíram a assistência dos vídeos, eu vou providenciar um certificado de conclusão do curso para você, tá bom? Então aí está mais uma lição. Fique na bênção e tenha um bom proveito. Amém.